Queridos irmãos e irmãs aqui presentes em nossa catedral, também quero saudar aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pelas mídias sociais e pela Rede Vida de televisão. O salmo responsorial da missa de hoje é o Salmo 94, que nós cantamos há pouco. E o refrão do salmo diz: Hoje, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Olhem que interessante, hoje, justamente hoje, domingo, esse dia tão especial para escutar o Senhor, para ouvir sua palavra. A palavra de Deus pede que hoje, e evidentemente por toda a nossa vida, nós não fechemos o nosso coração, mas mantenhamos ele aberto para ouvir. E veja, não se trata de ouvir apenas com o ouvido, mas ouvir com o coração a voz e a palavra de Deus. Tendo lembrado isso, vamos ver o que a palavra de Deus nos oferece, e é sempre de uma riqueza extraordinária esta palavra tão cheia de sabedoria, porque vem de Deus. Na primeira leitura vocês viram, Moisés está em diálogo com Deus e Deus pede que ele comunique uma notícia para o povo. E a notícia é de que Deus vai fazer surgir um profeta do mesmo nível, do mesmo naipe de Moisés. Quem é esse profeta que Deus promete a Moisés que vai enviar? Bom, tenho certeza que todos têm a resposta na mente, mas é interessante porque o povo de Israel entendeu que esse profeta seria o Messias. Não seria um profeta como os demais, não é um profeta, mas o profeta. O profeta com credenciais muito especiais. O povo judeu até hoje aguarda a vinda desse Messias, desse profeta que a primeira leitura anuncia. Porém, para nós cristãos, esse profeta já veio. Ele já veio, e o nome dele é Jesus de Nazaré. No Evangelho de Lucas, que não é o que estamos lendo agora, estamos lendo o Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas vocês devem se lembrar da cena em que os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Aquele que nós estamos esperando, és tu ou vamos continuar esperando? Diz o Evangelho que naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos cegos. E aí Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e por aí vai. Alguém uma vez perguntou para Jesus: és tu aquele profeta que Moisés anunciou que viria, ou temos que esperar outro? E Jesus disse: vão lá dizer a João o que vocês estão vendo. Jesus é então esse esperado profeta. E os evangelhos estão aí justamente para mostrar que ele é mesmo o profeta que Deus prometeu a Moisés que enviaria ao povo. E como o evangelista Marcos faz isso? Ele faz isso, como os evangelhos, comparando Jesus a Moisés. É muito interessante quando nós lemos algumas passagens que dizem a respeito a Jesus e que tem na verdade a ver com Moisés. Vocês vão lembrar, por exemplo, na infância, Moisés sofrerá a perseguição do faraó, que vai mandar matar os filhos dos hebreus.
Jesus, ainda pequeno, tem que fugir com seus pais, pois Herodes quer matar as crianças para poder matar Jesus. Moisés subiu ao Monte Sinai e entregou ao povo a lei, os 10 mandamentos. Jesus subiu ao monte e entregou ao povo a nova lei, as bem-aventuranças. Moisés, lá no deserto, quando o povo está com fome, pede a Deus e Deus faz cair o maná do deserto. Jesus multiplica os pães para saciar a fome do povo, mas também diz que o verdadeiro maná que vem do céu é Ele mesmo, o pão da vida. Moisés diz ao povo: este profeta que virá, que Deus mandou, vocês deverão escutá-lo. No batismo de Jesus, a voz que vem do céu diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Moisés diz que Deus colocará na boca desse profeta as suas palavras e que o profeta comunicará tudo o que ele quiser. Jesus um dia irá dizer: eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que eu deveria proclamar. Então vejam, meus irmãos, não há dúvida de que Jesus é o profeta que o Pai prometera a Moisés. É Deus agora que não vem por um intermediário, mas vem em primeira pessoa se dirigir diretamente a nós que somos o seu povo. Mas eu quero voltar ainda uma vez ao Salmo, porque se nós temos diante de nós a palavra por excelência de Deus, o profeta maior que é Jesus, aquele a quem Deus pede que nós escutemos, o que pode acontecer conosco? Podemos fechar o nosso coração. Por isso, o Salmo na última estrofe diz: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto. O que aconteceu nessa cidade lá no Antigo Testamento? O povo cansou-se de Deus. O povo estava no deserto com sede, sem água, e começou a murmurar contra Deus, dizendo: afinal, Deus está ou não está conosco? Por que Ele trouxe nós aqui para o deserto para morrer de sede? Para morrer de fome? Deus está presente ou não está? O povo se perguntava. Israel estava no momento de provação, cansado, duvidou da presença de Deus. Aqui talvez seja importante a gente lembrar que talvez na nossa vida haja momentos em que a gente também cansa. A gente cansa e sofre do mesmo mal. Provocamos Deus, duvidamos da sua presença. Talvez ao longo da nossa vida, um dia nós tenhamos duvidado que Deus existe, que Deus está conosco, que Deus é por nós. E nós não demos conta que Ele verdadeiramente está sim no meio de nós. Está sobretudo por meio da sua palavra, pela palavra da igreja, pelos acontecimentos da vida. Vamos então ao Evangelho de hoje. Jesus está no início da sua missão. É o iniciozinho do Evangelho de Marcos. E Jesus está justamente iniciando o seu trabalho missionário. No domingo passado, vocês lembram, Jesus estava convidando os discípulos a serem pescadores de homens. Agora, ele vai com os discípulos para a cidade de Cafarnaum. Uma pequena cidade, uma cidadezinha, uma aldeia que ficava próximo às margens do Mar da Galileia. Um lugar estratégico. Jesus usou muitas vezes para ser ali um posto de abastecimento das suas viagens. Ele parava sempre em Cafarnaum e se hospedava por ali. E ali tantas vezes ele pregou, tantas vezes ele fez milagres. Pois bem, no dia de sábado, Jesus estava lá na cidade de Cafarnaum e, como bom judeu que era, foi até a sinagoga, o lugar da reunião dos judeus, para ali rezar e ouvir a palavra de Deus.
E Jesus foi convidado, porque isso era costume, foi convidado para fazer as leituras e para comentar. Nós não sabemos qual foi a leitura que Jesus fez. Não sabemos sequer o que ele comentou. O Evangelho apenas diz como foi a recepção das pessoas. E é impressionante porque, segundo o Evangelho, todos ficaram admirados com o seu ensinamento e com a sua autoridade. Vejam, ele pregava com autoridade diferente dos escribas. Os escribas eram estudiosos da Bíblia, os professores de Bíblia da época. E aí a gente se pergunta, mas o que Jesus tinha de diferente dos outros escribas? Por que o povo começou a achar que ele tinha autoridade na sua palavra? Bom, isso é uma coisa interessante, porque nem sempre uma pessoa que está revestida de poder, ela consegue falar com autoridade. Por exemplo, um cardiologista que fuma pode até ter o diploma de cardiologista, mas se ele fuma cigarro, ele não tem como pedir a alguém ou a um paciente dele que pare de fumar. Um padre que pregue o Evangelho e não procure vivê-lo, não tem força moral diante dos fiéis. Um pai que não vive o que exige de seus filhos, também diminui a sua autoridade. Então vejam, parece que autoridade não é uma questão que depende do poder. A autoridade dá poder à pessoa, mas ela não vem necessariamente do poder dado a ela. A autoridade, ela precisa ser reconhecida, comprovada pela vida. Tantas pessoas, como eu disse, têm poder, o poder é legítimo, foi confiado a ela, mas não tem autoridade. E existe o contrário, vocês conhecem pessoas, por exemplo, que não têm nenhum poder na sociedade, que não têm poder na igreja, mas tem muita autoridade. Quando fala, quando se pronuncia, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer entender o que essa pessoa disse. Bastaríamos ver Jesus. De onde vem a autoridade de Jesus? De onde veio o poder? Jesus não tinha poder no templo. Quem era Jesus para a sociedade do seu tempo? Ele não era sacerdote para o templo, para os judeus. Diante da lei, Jesus era um judeu comum. Diante dos escribas, dos fariseus, quem era Jesus? Mas tinha autoridade. E essa autoridade não vem de quem confere a alguém um título, mas vem do Pai. O Pai lhe concedeu o Espírito, e esse Espírito fazia Jesus falar com autoridade. Há quem fale que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos uma crise de autoridade. Poder a gente vê que muita gente tem, mas a gente de fato vive uma crise de autoridade. E por que então, voltemos à questão, por que Jesus tinha uma autoridade diferente, um comentário diferente daquele dos escribas? Porque ele falava do que vivia, e ele vivia daquilo que ele falava. Jesus não só comentava os trechos das Escrituras que os judeus conheciam, mas tantas vezes Jesus fez com que eles compreendessem de uma maneira nova aquilo que já estava posto. Vejam, de vez em quando na igreja acontece esse fenômeno. O Papa, por exemplo, se pronuncia no seu magistério a respeito de uma coisa que talvez não fosse tão comum dizer, mas estava subentendido, e se cria uma celeuma, quer dizer, se cria um grande problema. Nossa, o Papa disse isso. Sim, o ensinamento é o mesmo, não há absolutamente nenhuma diferença. Às vezes se mostra que por trás de um ensinamento resiste uma novidade, e essa novidade precisa ser levada em conta. Há uma diferença grande entre a maneira como os escribas falavam e como Jesus falava.
Há uma diferença, inclusive, como os profetas antigos falavam e como Jesus falava. Tantas vezes os profetas diziam, assim diz o Senhor. Jesus, quando fala, diz, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Isso é bem diferente. Mas ainda há um detalhe importante no Evangelho de hoje. Jesus liberta um homem possuído por um espírito mau. No meio da assembleia havia um homem com um espírito mau, vocês ouviram. E esse espírito se manifesta como? Sendo uma oposição a Jesus. É um espírito mau dentro do homem que se opõe, que faz resistência, que até confessa que sabe quem é Jesus, mas ele está sendo contrariado. O que o espírito mau diz através daquele homem possuído? O que queres de nós, Jesus? Vieste para nos destruir? Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes dentro de nós, quando nós ouvimos o Evangelho, esse Evangelho confronta-se com nossas ideias, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de viver. E quantas vezes lá no fundo do nosso coração, sem que ninguém soubesse, a gente disse, ouvindo uma palavra do Evangelho, Senhor, o que pretendes? O que pretendes? O Senhor quer mudar o que eu penso? O Senhor quer que eu faça diferente daquilo como eu já venho fazendo há tanto tempo? O que eu tenho a ver contigo, Jesus? O Senhor quer mudar a minha vida? O Senhor quer que eu pense diferente do jeito? Não, peraí, não venha para cá não. O Senhor quer que eu perdoe aquela pessoa que me fez mal? Como assim? Perdoar? O Senhor tem certeza que é isso que o Senhor está pedindo? O Senhor quer que eu mude meu pensamento a respeito daquela pessoa por quem eu tenho um preconceito enorme? O Senhor quer que eu olhe para ela e veja de maneira diferente? É isso? O Senhor quer me destruir. Vejam, talvez tantas vezes a gente ao ouvir o Evangelho, a gente resistiu, disse, isso não, Jesus, isso o Senhor não me peça, isso eu não quero, porque isso aqui vai me destruir. Pois é. Às vezes somos atraídos a Jesus, mas às vezes a gente sente repulsa por Ele ter dito certas coisas que eu não concordo, por Ele ter feito gestos para com pessoas que eu não considero. Isso tantas vezes me afastou. Mas o que Jesus diz? Cala-te, sai dele. A palavra de Jesus manda esse espírito ruim que está dentro de nós, resistindo à sua palavra, manda se calar e manda sair. E aqui temos o poder da palavra de Jesus, porque a palavra não é somente o som que se ouve, mas um som que tem poder de libertar. Quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente escuta o Evangelho de coração aberto, pode ter certeza, essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra livra, mas a gente tem que estar com o coração disposto a isso. Por aí é que está a grande diferença do ensinamento de Jesus, do ensinamento dos escribas. Porque Jesus, quando fala, Ele liberta as pessoas, Ele dá a elas liberdade. E isso tem muito a ver com a nossa prática de igreja. Nós temos que fazer um esforço muito grande para não desligar a mensagem do Evangelho da nossa própria vida. O Evangelho tem que aterrar, tem que aterrissar no coração da nossa vida, da nossa existência. Senão, para que serve a palavra de Deus?
Peçamos então ao Senhor, mestre da palavra, nosso profeta por excelência, que a sua palavra, toda vez que for dirigida a cada um de nós, que ela encontre em nós menos resistência e mais desejo de fazê-la frutificar em nossas vidas e em nossos corações.